Vamos finalmente conversar sobre a competência 5 da redação do Enem, falando sobre a proposta de intervenção e entender direitinho o que o Manual dos Corretores de Redação do Enem diz sobre essa competência. Vamos comigo? Vamos então conversar aí sobre essa competência, que é exclusividade da prova do Enem, né? Só o Enem, enquanto vestibular, cobra uma proposta de intervenção dos seus candidatos. Então a gente precisa entender muito bem o que ele está pedindo, que tipo de proposta é essa, como ela deve ser feita, para conseguir tirar a nota máxima, a nota 200, nesse critério. A competência número 5 é aquela que exige o seguinte do candidato: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Antes de a gente falar especificamente sobre a proposta de intervenção, vamos entender aí o porquê, a motivação dessa questão do respeito aos direitos humanos aí que a prova do Enem exige do candidato, né? Vocês vão ver aí que o próprio manual justifica essa referência aos direitos humanos, esse respeito aos direitos humanos, dizendo que isso está lá nas diretrizes para a educação em direitos humanos de 2012, ancorada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Carta da ONU e na Declaração de Durban. Então, são mesmo declarações tanto nacionais quanto internacionais que regem aí a necessidade do respeito aos direitos humanos e dos seus princípios. Que princípios são esses? Né? O manual diz lá pra gente que os princípios norteadores dos direitos humanos são a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização de diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, um Estado laico, não religioso, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Todos esses valores são fundamentais, são básicos para que um ser humano possa ser tratado com sua dignidade, não é? A gente pode em outros vídeos conversar um pouco mais sobre o que são os direitos humanos e a importância de respeitá-los e defendê-los. E se você quer que isso aconteça, deixa um comentário aqui pra gente que a gente prepara esse vídeo pra você, tá bom? O importante é, há diversas maneiras de desrespeitar os direitos humanos. Isso vai depender sempre de cada tema. Então, eu já sugiro para você que quando estiver estudando, prepare aí o seu material pensando no seguinte: na hora que você está ali analisando um tema, dá uma olhada aqui nesses princípios básicos, né, que a gente trouxe para você. Então, eu estou ferindo a dignidade humana com essa proposta? Eu estou ferindo a igualdade de direitos com essa proposta? Eu estou ferindo o Estado laico com essa proposta? Uma educação democrática para todos com essa proposta? Então pense, né? Passe aí as suas propostas por esses crivos. Verifique, então, tema por tema, se você vai estar respeitando ou não aos direitos humanos, tá certo? Direitos humanos só servem para defender bandido. Direitos humanos só para humanos direitos. Enfim, vamos tentar discutir um pouco isso e tentar entender o que são os direitos humanos? Agora, quanto à proposta de intervenção em si, como ela deve ser, o que ela deve ter? Algumas considerações gerais antes de a gente entrar especificamente ali nela, certo? A gente precisa ter uma proposta que enfrente o problema de alguma maneira. A gente não pode ter uma solução que apareça assim, vai cair do céu e de um passe de mágica o problema vai ser resolvido. Fadinhas virão e vão resolver o problema. Não, a gente tem que dizer alguma coisa que tenha como objetivo ir de frente, né? Que enfrente mesmo esse problema, certo? É preciso também que a gente deixe claro na nossa proposta esse desejo de intervir. É por isso que não é simplesmente uma proposta de solução, é uma proposta de intervenção, ou seja, de você minimamente afetar aquele problema. Nem sempre a gente vai conseguir apresentar soluções prontas para todos os problemas da humanidade, porque às vezes os problemas são muito maiores do que nós, são muito mais graves, ou nós como estudantes do ensino médio, que é o nível que a prova exige da gente, ainda não estudamos tantas coisas assim para ter ferramentas para apresentar soluções para todos os problemas, mas intervir para pelo menos minimizar a gente pode, ok? Então a proposta tem que ir nesse caminho. Outra questão importante que o manual deixa bem claro é que a proposta de intervenção ela pode estar toda ela em um único parágrafo
ou mesmo se apresentar diluída em vários parágrafos. E ela chama a atenção dos corretores para que eles procurem por isso, caso aconteça em algum momento do texto, né? É preciso olhar porque nem sempre a proposta está só na conclusão. Ela pode aparecer ao longo do desenvolvimento. Eu costumo até comentar com os meus alunos que isso é possível, né? Nas consultorias a gente trabalha um pouco disso. Se você quiser conhecer a nossa consultoria, tem aqui embaixo na descrição o link para isso. Mas a gente conversa sobre isso, a possibilidade de colocar a proposta de conclusão no final de cada parágrafo do desenvolvimento. O manual é bem claro que isso é possível. Então, se for um estilo de texto que você goste, você pode ficar tranquilo que tá tudo bem fazer assim. E outra questão fundamental é o fato de que ele não diz a quantidade de propostas. Ele não diz que é para fazer só uma, ele não diz que tem que fazer 2 ou mais. O que ele diz é: a proposta mais completa é a que vale. E que todos os problemas que você trabalhou tem que estar aparecendo ali, de alguma maneira, porque a sua proposta tem que ser relacionada à sua discussão, certo? Então, se você tem uma proposta que não está tão completa, mas a outra está completa, então ela já consegue te garantir ali a nota máxima. A mais completa é a que conta, tá certo? E o que é uma proposta completa? É aquela que apresenta 5 elementos. E que elementos são esses? Vamos dar uma olhada. A gente já falou aqui nos vídeos de quinta-feira, a Sabrina sempre mostra para você um exemplo de proposta detalhada ali pelos 5 elementos, mas caso você esteja assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, eu vou te falar também, não tem nenhum problema. Os 5 elementos são a ação, o que deve ser feito, qual é efetivamente a intervenção, né? O agente, quem executa essa ação, quem vai colocar ela para acontecer, o modo ou o meio, ou seja, como isso vai ser executado ou por meio de que vai ser executado, o efeito, para que, qual é a finalidade, qual é o propósito dessa ação, e um detalhamento, uma informação adicional, uma informação a mais sobre quaisquer um dos 4 elementos anteriores. Então, esse detalhamento, ele pode ser relacionado à ação, ao modo, ao meio ou ao agente, por meio de uma justificativa, uma explicação, um exemplo, uma especificação ali qualquer, ou ainda o detalhamento pode ser um efeito do efeito, né? Às vezes aquele efeito, aquela consequência, trará uma outra consequência. E aí essa segunda consequência pode ser considerada um detalhamento, dependendo da forma que você realiza ali. E aí, importante, além desses elementos todos, né, dos 4 elementos e do detalhamento, a gente tem que tomar cuidado para que um desses elementos não seja nulo. Ou seja, a gente acaba colocando ali uma informação que a gente acha que é ação, mas na verdade não conta como uma ação, porque é muito vaga. Ou que a gente acha que é um agente, mas idem, não conta porque é muito vago. E aí ele exemplifica lá pra gente que tipos de elementos são considerados nulos, né? As ações. Dizer coisas como dar o primeiro passo, medidas devem ser tomadas, simplesmente falar isso. Obstáculos precisam ser superados. É preciso fazer alguma coisa, tá ok? Brincadeira, o tá ok não tem. Mas enfim. É preciso fazer alguma coisa. Então, só isso não é uma ação prática. Alguém deveria aprender com isso, não é mesmo, gente? Mas enfim. E também é considerado agente nulo informações como alguém, ninguém, alguns, ou o uso de verbos no imperativo, quando você não coloca ali claramente quem que você está dando essa ordem no imperativo, né? Eu, particularmente, aconselho você a não usar verbos no imperativo, porque isso é mais característico de textos que não são dissertativos argumentativos, né? Isso são próprios de textos instrucionais. Então, por mais que conte aqui, possa contar, caso você use um verbo no imperativo e coloque um vocativo e diga com quem você está falando para dar essa ordem, né? Que é isso que o imperativo faz, vai contar como um agente, mas em compensação não vai ser tão bacana lá para a competência 2, o tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, de qualquer maneira, evita, tá bem? Vamos dar uma olhada então agora na grade de correção, né? A grade específica de correção para essa competência e vamos olhar nível por nível. Observe que a gente vai aí do nível 0 ao nível 5. A única que não faz isso é a competência 2, né, da qual nós já falamos.
E aí, lembrando que a nota 0, o nível 0 é também a nota 0, então nós temos o nível 1 com a nota 40 e vai subindo de 40 em 40 até chegar no nível 5 com a nota número 200. Então vamos observar aí nível por nível. O nível 0 é aquele do candidato que ou não apresenta nenhuma proposta, esqueceu de apresentar proposta, deixou pra lá, não fez nada, ou ele copia totalmente a proposta. A proposta não é dele, ela é totalmente copiada. Também conta como ausência aí de proposta. Também vai levar nota 0 a proposta que desrespeitar os princípios dos direitos humanos, ok? Que nós conversamos lá no começo. Ou uma proposta que, ainda que esteja completa, não tem nada a ver com o assunto. Você deu uma de doido aí e apresentou uma proposta para outro tema, para outro assunto. Também ganha nota 0. No nível 1, a nota 40, vai estar a proposta que tangencia o tema. E aí a gente já viu isso lá no vídeo da competência 2, que na competência 2 esse texto também ganha nota 40. Então tá vendo como que um problema pode acabar puxando o outro, né? Inevitavelmente. Ainda nesse nível, pode estar a proposta que tem só elementos nulos, ou seja, tem ação, mas ela é nula, tem agente, mas ele é nulo, e não tem o resto dos elementos, ou apresenta apenas um elemento válido. Daqueles 5, apenas um tá válido, apenas um tá ok. A gente tem um exemplo aí, não vou ler, mas vou mostrar aí pra você, mas nesse exemplo apenas um elemento era válido, que era a ação, que é o mais comum de acontecer quando tem um elemento válido apenas, tá? A gente dá a ação, mas não diz quem vai fazer, nem como vai fazer, nem qual é o efeito esperado, e muito menos apresenta um detalhe sobre alguma dessas coisas, ok? O próximo nível, o nível 2, da nota 80, é aquele em que a gente tem já 2 elementos válidos, então pelo menos 2 elementos válidos. Também não pode ultrapassar esse nível o texto que apresenta a proposta na forma de uma condição. As condicionais, né? Se tal coisa acontecer, tarará, tarará, tarará. O se tal coisa acontecer é um desejo, não é uma proposta efetivamente, né? É uma esperança, é uma hipótese, não é uma proposta. Então, tomar cuidado com essa estrutura condicional na hora da conclusão. Não que ela seja, na hora da proposta especificamente, né? Não que ela seja proibida, não é proibido colocar uma expressão condicional, mas só colocar uma expressão condicional é um problema, ok? Então vamos dar uma olhada, a gente tem um exemplo, olha lá. A gente tem aí 2 elementos nesse primeiro, com a ação e um efeito esperado. Não diz quem vai cometer essa ação, não diz como isso vai ser feito, também não dá nenhum detalhe extra. E depois a gente tem aí um exemplo, repara como ele começa com um se, né? Olha, se cada vez mais nós tivermos informações verdadeiras, tarará, tarará. Então fica no plano da hipótese, esse nível aí com apenas condicionais, não passa aí da nota 80. O próximo nível, o nível 3, a nota 120, é aquele que tem 3 elementos válidos. Percebem que está aumentando um elemento válido de cada nível? Então fica fácil mais da gente entender a nossa nota, né? Quando a gente recebe lá a correção. Então, no nível 3, nós temos 3 elementos válidos. Nesse exemplo aí, a gente tem a ação, o agente e o efeito. Faltou dizer como e faltou dar um detalhe sobre algum dos outros elementos. Beleza? No próximo nível, o nível 4, a nota 160, já há 4 elementos válidos. Então, dos 5, pelo menos 4 aparecem. Nesse exemplo, a gente tem o agente, a ação, o efeito e o detalhamento do efeito. Mas não temos o meio, não temos o como a coisa vai ser executada, tá bom? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. E por último, a nota de número 200, o nível 5, nós temos 5 elementos válidos. Todos os elementos estão presentes e foram considerados ali válidos, coerentes para aquela abordagem. Nesse exemplo aí, a gente tem, olha, o agente, o detalhamento do agente, a ação, o efeito, o modo e ainda um detalhamento do efeito, né? Ele dá 2 detalhamentos por garantia, não é necessário, mas se você quiser pode fazer.
Observem aí nesse exemplo, tudo que está grifado inteiramente de verde é a proposta que foi considerada, que foi ali avaliada. O que está apenas sublinhado de verde é uma outra proposta, mas que não foi tão desenvolvida. E por isso, eles consideraram só a proposta mais desenvolvida, tá? Se você, por segurança, prefere fazer dessa forma, e até por conta da coerência textual, né, para você não deixar nenhuma ponta solta no seu texto, apresentou um problema e a sua proposta mais completa não se refere a esse problema, você pode colocar uma outra proposta menos completa que não tem nenhum problema, nenhum impedimento para o seu texto, tá? Desde que uma das propostas esteja com todos os elementos, já tá ok, já garante aí uma boa nota nessa competência, tá bom? Vou fazer então para melhorar a nota na competência número 5. Uma primeira ideia é, assim como você estuda os grandes eixos temáticos, estuda também os agentes de maneira mais abrangente, de maneira mais geral. Então, esses agentes como o governo, a mídia, as instituições de ensino, né, envolvendo todas elas aí, escola, faculdade e tal, a sociedade, a família, eles têm capacidade de intervir em boa parte das questões políticas, sociais, culturais que a gente pode enfrentar ali como problema em algum tema. Então, procure verificar o que é da competência de cada um, o que o governo pode fazer, o que a sociedade pode fazer, até onde vai a atuação da sociedade, qual é a maneira mais concreta de usar a sociedade, o que a família pode, até que ponto a família pode interferir. Estude de maneira mais geral mesmo, né? Porque dependendo do tema, se você não conseguir achar um agente específico ali para ele, mas pelo menos você já sabe, já trabalhou na sua cabeça esses agentes mais abrangentes. Outra dica também importante para você melhorar a tua nota nessa competência é, na hora do planejamento textual, que eu bato tanto aqui na tecla, que é importante demais você fazer, se você não faz ainda, dá uma olhada no nosso vídeo sobre planejamento para você aprender a fazer. Na hora do planejamento textual, faça um checklist. Então, coloque ali as palavras agente, ação, meio, efeito, detalhamento. E selecione a sua proposta tentando preencher todos esses itens. Porque aí isso te obriga, ainda no planejamento textual, ainda na hora do checklist, a ter certeza de que todas as informações vão estar ali. E depois você só constrói o parágrafo, você só encaixa isso na sua redação. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, das nossas dicas. E continua aqui com a gente, se você ainda não é inscrito. Deixa aí sua inscrição, ativa as notificações, deixa um comentário também pra gente, um joinha, porque isso ajuda muito a gente a continuar levando conteúdo aí para as pessoas que precisam tanto estudar, principalmente nesse momento, tá bom? Um beijo e eu te vejo semana que vem.